Saudamos a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão no templo, aqueles que estão em casa. É mais uma noite, irmãos, de olharmos para a palavra de Deus, tirarmos alguma lição para as nossas vidas, porque esta palavra, ela muda, ela transforma. E nessa noite nós vamos falar sobre transformação. E gostaria que você pudesse atentar para isso. O Senhor tem nos chamado para uma vida diferente, uma vida nova, uma vida de transformação. Antes, porém, irmãos, gostaríamos de fazer alguns avisos, alguns agradecimentos a todos aqueles irmãos que têm contribuído com a casa de Deus para que haja mantimento, para que os trabalhos não parem, para que as cestas básicas cheguem no lugar correto, para que os agasalhos cheguem às pessoas que estão sem roupas, sem calçado. Então gostaríamos de agradecer aos irmãos. Estamos com a campanha do agasalho neste mês de maio até o final, e no começo de junho nós estaremos entregando esses agasalhos, que já temos bastante. A caixa ali está cheia, quase cheia, precisando de mais agasalhos. Você que tem na sua casa, me liga para mim, liga para o Vinícius, e nós vamos até a sua casa para buscar essas roupas. Pode ser roupa de frio ou não, nós queremos entregar essas roupas àqueles que precisam. Gostaríamos também de que você estivesse nos assistindo toda quinta-feira às 18 horas, como estamos aqui agora, todo domingo também, culto presencial e online às 18 horas na igreja. Queremos avisar que estamos fazendo as visitas. Aqueles irmãos que souberem de alguém que precisa de alguma visita, nos informe que nós estaremos agendando com essa pessoa. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos ajude, tenha misericórdia do seu povo que clama pelo seu nome. Vamos, irmãos, então, iniciarmos propriamente dito nossa reunião de oração e reflexão com a leitura da palavra de Deus, Salmo 57. Abra sua Bíblia aí no Salmo 57, e nós vamos estar lendo. Lembro desses salmos que nós tivemos um café da manhã com os pastores, e esse salmo foi lido lá. E nós fizemos uma reflexão muito agradável diante desses salmos que falou conosco. Salmo 57, louvor pela benignidade divina. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Assim diz o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Nós olhamos para esses salmos, irmãos, já foi explicado aqui no começo dele, quando Davi fugia de Saul, e ele fala dessas perseguições, né? E perseguição dura que Saul fazia. Então, o versículo 57, ele nos ensina que quando acontecem as calamidades, a gente tem que se abrigar em Deus, né?
Diz assim o Salmo 57:1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Creio, irmãos, que não tem, como Davi fazia, não tem para onde correr quando as calamidades, quando os obstáculos, quando os problemas, eles aparecem em nossas vidas. Aonde que nós vamos nos abrigar? Nós vamos refugiar-se à sombra das asas do Senhor. Nós vamos encostar perto do Senhor. E também orar, como ele faz aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Então, irmãos, texto dos Salmos bem apropriado para os nossos dias. Estamos passando por grandes dificuldades, grandes problemas, são doenças, são pandemias, são tantas coisas que acontecem e nós, então, nos refugiamos no Senhor, sob as suas asas, ali nós estaremos seguros, e Davi diz assim, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades, nós estaremos em oração com o Senhor, como estamos fazendo aqui nesses dias. São tantas coisas que nos entristecem, tantas dificuldades que passamos, mas quando encostamos perto do Senhor, quando estamos perto dele, nós podemos nos sentir seguros e até que as calamidades passam. Que o Senhor abençoe a sua palavra e edifique a nós como seu povo. Vamos, para o louvor e glória do nosso Deus, cantar o hino de número 300, que é a Igreja Militante. Caminhar, se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Prosseguindo, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus, vamos orar, pedindo a Deus orientação na mensagem que nós teremos.
também confessando a Ele os nossos pecados, pedindo a Ele direção nessa vida, para que nós possamos ter sucesso aqui na terra, enquanto Ele nos dá essa oportunidade. Oremos. Nosso Deus e Pai, que estamos diante do Senhor, que nos olha, que nos vê, que olha para o Teu povo a cada dia. Nós cremos que o Senhor está sempre do nosso lado. O Senhor está sempre de olhos abertos para com os Teus filhos. E para também, ó Deus, com aqueles que ainda não Te conhecem. O Senhor os chama, o Senhor está de braços abertos, como diz o texto que nós vamos ler daqui a pouco. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de sermos o Teu povo, pertencemos à Tua família, Pai. Mas também, ó Deus, queremos confessar aqui os nossos pecados, que muitas das vezes temos cometido contra o Senhor, contra a Tua palavra. Olha, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja, Deus, com o Teu povo a cada dia, nos chegando até a nós, e nós também chegando até o Senhor, para confessarmos, Senhor, aquilo que temos feito de errado diante do Senhor. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, aqueles que fazemos por ações, por pensamentos, ó Deus, por palavras, olha, Deus, por omissão também, aquilo, Senhor, que sabemos que temos que fazer e não fazemos. Senhor, perdoa cada um de nós, e para que nós possamos prosseguir com os nossos fardos leves, ó Deus, e assim glorificarmos o Teu nome, Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso limite, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, ó Deus. Faça a gente entender a Tua palavra a cada dia. Agradecemos porque o Senhor jamais virará as costas para os Teus filhos, aqueles que chegarem, Senhor, arrependidos diante do Senhor, a confessar os seus pecados. Te agradecemos nessa noite, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem estado com o Teu povo, o Senhor tem se mostrado presente, e nós queremos Te agradecer, Pai. Esteja abençoando os nossos irmãos, a cada um deles que estão colocando agora, Senhor, tanto as alegrias como as dificuldades diante do Senhor. Nós queremos Te louvar, Pai, porque em meio a tantas dificuldades o Senhor também concede alegria ao Teu povo. Obrigado por esse momento, continue a nos abençoar. Agora, Deus, queremos ler a Tua palavra, que o Senhor fale conosco através da mensagem bíblica. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abrimos as nossas Bíblias, irmãos, para nós termos a reflexão dessa noite. O tema é tempo de oportunidade para a transformação. Eu acredito que todos nós, quando somos chamados por Deus, na lição nossa, a última lição que nós tivemos da classe de catecúmenos, um texto lá que nos chamou a atenção, porque Deus é santo, né? Fala de compromisso, e Ele nos chamou para a santificação. Então, santificação também é transformação. Então, nós queremos, nessa noite, colocar esse tema, né, para nós. É tempo e oportunidade para a transformação, baseado em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 21. É um texto que os irmãos conhecem, uma história meio bonita e meio difícil também de entender, mas vamos ler essa palavra e vamos então tentar aprender um pouco com a parábola do filho pródigo. 15, de 11 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
O pai, porém, lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir, e ponde-lhes o anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também matar o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aqui a história do filho mais novo, né? A partir aí do 24 começa então, ou melhor, do 25 começa a história do filho mais velho. Então, irmãos, qual que é, quando nós olhamos para esse texto, o que nós podemos tirar dele, né? Uma pessoa, esse jovem aqui, ele tinha tudo dentro de casa. Vamos olhar, aqui a parábola está falando de Deus e o homem. Né? É de Deus e o homem. Que Deus ele está sempre de braços abertos, que na casa do Pai tem tudo para nós. Eu não gostaria de usar essa palavra como desafio, mas você vai ver que tem gente que estava bem na casa de Deus, e aí eles saem para fora, como o filho pródigo aqui, saíram, perderam tudo, né? Perdeu a família, perdeu a paz, perdeu a alegria, né? Então, esse jovem é uma pessoa que tinha tudo dentro de sua casa. Como nós falamos, nós também, quando estamos na casa de Deus, nós temos tudo. E às vezes nós não estamos com o olho lá fora também. O que mais que a gente pode ver e tirar dessa parábola, olhando para o texto, né? Então, aí ele pede tudo aquilo que ele tinha, né? O pai, aos haveres, e então ele resolve ir embora. E aí então a gente pergunta, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? E nós ficamos então olhando para essa parábola e dizendo que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de estarmos na presença dEle, mas quando nós afastamos da presença dEle, a tendência do homem, do cristão, do ser humano, é perder tudo aquilo que tinha. Então, há muitas situações em nossas vidas que tentamos fazer coisa certa, né? Mas a gente erra. Quem que nunca errou na vida? E esse jovem aí é mais um exemplo. O mais importante de tudo, irmãos, a gente não é olhar para o erro, mas consertar o erro. Quando nós erramos, então, nós precisamos consertar esse erro. Nós estamos caminhando, lutando, trabalhando, tentando fazer alguma coisa, nós vamos errar. Mas o importante no homem é ele olhar que ele errou. Muitos são difíceis de olhar que errou, né? Ele vai daqui, vai para lá, mas está errado e não quer assumir o erro. Mas nós vamos ver aqui no final dessa parábola o que aconteceu. Então, há muitas situações em nossas vidas que tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade o que precisa é uma mudança profunda, né? Às vezes a gente tenta olhar para as nossas vidas e ver que tem alguma coisa errada, mas você não toma uma atitude certa, correta, profunda, e aí você continua com os mesmos desacertos, os mesmos erros, né? Então, muitas pessoas, elas estão paralisadas fisicamente e espiritualmente. Elas estão vagueando, andando em círculos, sem sair da rotina do dia a dia. O que nós queremos dizer com isso? Se que você quiser transformação, se você quiser mudança na sua vida, você então tem que tomar posição radical, principalmente espiritualmente. Não ficar rodeando o toco, né, como alguém diz, né, não tomando a posição, não trabalhando duro para acabar com aquela dificuldade espiritualmente que você tem. Então nós deveremos tomar uma atitude grande. Então, o que mais nós podemos falar nessa introdução? Tem pessoas então que elas não têm alvos, né? Concernente à vida espiritual, concernente aos seus erros, ela não tem direção, porque ela não tem atitudes corretas, não tem atitudes profundas de mudar, de se transformar. Então, e às vezes ela não foca nessa transformação, não foca na mudança, e não foca em atitudes. E o texto então que nós lemos, irmãos, diz que alguém... o texto, então, que nós lemos, ele diz que alguém tomou a posição, mas uma posição errada no começo, não é?
nós olhamos o texto e vai dizer que esse camarada ele tinha tudo dentro de casa. E aí então ele vai, pega suas coisas, vai para longe da casa do pai, né? E que dificuldade ele vai passar, irmãos? Olhando para o texto então. O que nós devemos fazer para haver transformação? De acordo com o que nós podemos dizer aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer para haver mudança, transformação, é reconhecer que precisa. É reconhecer que há um problema. É reconhecer que eu preciso de mudança, né? Seja na minha fala, no meu jeito de ser, seja no meu jeito de trabalhar com as pessoas, no meu jeito de ser com Deus. Então, essa pessoa, esse indivíduo, né, que quer transformação, então tem que haver, tem que reconhecer que precisa. O texto, Lucas 15, 17, vai dizer assim, ó. Então, caindo em si, disse, né? Então, a primeira coisa, irmãos, que nós queremos levantar aqui nesse texto é dizer que você às vezes ouve muita gente falar, olha, para com isso, não faz isso, você está prejudicando a si mesmo e os outros, né? E a pessoa, então, ela não toma uma posição. Às vezes o pastor fala, a mãe fala, o pai fala, mas ele não reconhece, né, que precisa e tomar essa posição. Mas aqui nesse caso, ainda bem que esse jovem aqui, o texto vai dizer que ele caindo em si. Talvez o pai dele já tinha falado muito na casa dele, aconselhado bastante. E agora ele estava sozinho, né? Ele estava lá aguardando porcos, né? E aí então, quando ele cai em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, versículo 17, e eu aqui morro de fome, né? Então, a primeira coisa para que haja transformação nas nossas vidas, nós temos então que cair em nós mesmos, né? Ou seja, olhar para você, conversar com você, o que você está fazendo aqui? De repente ele olhou para ele mesmo, né? E perguntou, por que você está fazendo aqui? Né? Aqui não é o seu lugar, olha o jeito que você está, olha o chiqueiro que você está, olha a roupa suja que você está, e ali então ele cai em si. A primeira coisa então para a gente ter transformação, haver mudança em nossas vidas, nós mesmos que temos que acordar. Nós mesmos que temos que abrir os nossos olhos, né? Porque nós somos teimosos às vezes. A palavra de Deus fala, os amigos falam, o irmão fala, mas não acontece nada. Então o filho pródigo só teve vida restaurada quando reconheceu a necessidade de mudança. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que precisa ser mudado. Nós sabemos, né? O texto lá de 1 Coríntios diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É nós que sabemos onde que tem que haver mudança. E como que é difícil, irmãos? A gente é uma luta danada, né? Às vezes você tem lutas que só você sabe, que você quer se transformar, você quer mudar, você quer ser melhor para Deus, e aí então você cai nessa luta. Paulo já iria dizer isso, né? Paulo diz isso, que ele luta para fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos tomar uma atitude profunda, uma atitude verdadeira, uma atitude correta, para então estarmos reconhecendo que nós precisamos. Né? Nós temos uma dificuldade. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu sei qual é a minha. Né? Agora só você sabe. Então, nós precisamos aí, a primeira coisa para nós transformarmos, para nós mudarmos, é você reconhecer, né? Eu estou dizendo você, reconhecer que você precisa de mudança, que você precisa de transformação, que você tem um problema, que você tem 1, 2 problemas ou 3 problemas, mas que se você colocar na presença do Senhor, se você cair em si, se você ver realmente, você pode então ser transformado. Você precisa reconhecer. Então, o primeiro passo para vivermos uma vida de mudança é reconhecer a necessidade que nós precisamos mudar. Qual a maior dificuldade que temos para reconhecer os nossos erros? Né? Temos grandes dificuldades. Às vezes é orgulho, às vezes nós não queremos ver, às vezes nós não estamos preocupados, como nós falamos, não estamos focados nisso. Então, a primeira coisa, irmãos, para nós
mudarmos, para nós transformarmos as nossas vidas para melhor, reconhecer. E esse texto, esse rapaz errou e foi lá. O duro é que nós vamos falar, talvez, num outro ponto mais para frente, a gente reconhecer tarde, né? Vamos dizer assim que esse camarada, ele reconheceu um pouco tarde, não totalmente tarde. Depois nós vamos dizer de um texto que alguém que reconheceu totalmente tarde, que precisava de mudança, de transformação, de obediência. Então aqui, ainda bem que ele reconheceu um pouco tarde, porque ele tinha perdido tudo, sim, mas ele não tinha a casa do pai. O pai estava de braços abertos. E se as portas da casa dele tivessem fechado, aí ele tinha perdido tudo. Então, irmãos, para nós reconhecermos que precisamos de mudança, o que fazer para haver transformação, nós temos que reconhecer que nós precisamos de mudança. Um segundo ponto que nós encontramos aqui nesse texto, de acordo com o texto, o que nós precisamos para haver transformação e mudança? Querer a transformação, atitudes, né? E qual o texto que nós olhamos aqui? O versículo 18. Ele toma uma posição muito importante, né? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então ele toma uma atitude, ele está sentado ali, vamos imaginar o jovem lá no chiqueiro, né? Ele está sentado, sujo, fedido, né? Está lá junto com os porcos roncando no ouvido dele, e ele fica pensando, e ele reconhece sim, lá no 17, como nós já falamos, né? Ele reconhece, ele cai em si, que ele errou, mas ele tem que tomar uma atitude. Uma segunda coisa, irmãos, não é só olhar o problema. Uma segunda coisa não é só você saber que precisa, mas você tem que tomar uma atitude. E aí então esse camarada, a segunda coisa que ele faz é querer a transformação. O texto diz que ele levanta e vai ter com o pai dele. E vai tomar uma atitude, ele vai pedir perdão, ele vai se ajoelhar diante do pai, né? E vai talvez dizer assim, o texto não diz isso, mas ele talvez vai dizer, nunca mais vou fazer isso. Passei por um filme na minha vida que eu nunca mais quero passar. Então, esse jovem, ele toma também essa atitude para a transformação, atitudes sérias, e nós temos que tomar essa atitude em nossas vidas. E ele levanta então, ele está sentado, vamos imaginar ele sentado, e ele levanta e uma luz ilumina a sua mente, e ele então levanta e toma essa atitude. Nós temos que tomar essa atitude, não adianta só saber que nós temos que mudar. O filho pródigo então, ele provou através da atitude a sua disposição de mudar. Tem gente que fala que quer mudar, mas não toma atitude. Tem gente que está prostrado, mas não se levanta. Levantar-se é um ato de atitude. Não, eu estou disposto a mudar as minhas atitudes para com meu pai. Um camarada que nós citamos aqui muito nas nossas pregações, é um camarada chamado Zaqueu, né? Ele também provou a sua disposição em mudar de atitude. Quando ele fala, eu dou 4 vezes, eu pago, devolvo 4 vezes a mais aqueles que eu roubei. Então é uma atitude que ele vê que ele não é apenas um ladrão, mas ele tem que tomar uma atitude de devolver para ficar certo com a sociedade. Esse segundo ponto, então, irmãos, o que fazer para haver transformação, querer transformar, ou para querer a transformação, ele tem que tomar essa atitude. Para viver algo que nunca vivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos, né? Então, nós vemos o jovem rico aqui, ele tomando uma atitude que talvez ele nunca tinha feito, mas ele também toma uma atitude que ele nunca tinha feito, porque ele volta-se para Deus, ele toma essa disposição, ele toma uma atitude muito correta e forte, levanta-se, vai para diante do Pai. Então, para nós, vermos transformação em nossas vidas, não adianta você olhar só o problema. Tome essa atitude e vai de encontro com a resolução da dificuldade. E terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que nós dependemos de Deus para essa transformação, né? Porque sem mim, João 15:5 vai dizer assim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse rapaz, nós vemos então que ele toma essa atitude, e
diante de Deus, ele volta lá, esse senhor que é o pai dele é representado por Deus, essa parábola aqui é Deus de braços abertos a todos aqueles que foram embora um dia, a todos aqueles que resolveram deixar a casa de Deus. O Senhor continua de braços abertos para todos nós, para todos aqueles que precisam de Deus, que reconhece que precisa de mudar, reconhece que precisa de transformação, reconhece que precisa de paz, de alegria. Ele volta-se para Deus. Então, uma terceira coisa que para nós termos essa transformação, essa mudança em nossas vidas, nós temos que depender de Deus. Porque se depender de nós mesmos, nós não tomamos essa posição. É Deus falando conosco, é Deus corrigindo a gente. Por muitas vezes, tentamos mudar algo em nossas vidas e não conseguimos. Por quê? Porque são as suas forças mesmo. Comece a orar. Comece a clamar a Deus por misericórdia. Comece a pedir a Deus que te transforme, para você ver se não vai acontecer. Acontece, porque aí você vai falar com aquele que pode arrumar as nossas vidas. Nós temos falado aqui que o homem é um ser mais difícil da face da terra de transformação. Nós somos prova disso, eu e você. Né? Então, quando nós dependemos de Deus, dia a dia, momento a momento, Ele vai ajeitando as nossas vidas. A Bíblia diz que nem é por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós, então, para transformarmos, para haver uma renovação em nossas vidas, nós dependemos de Deus. E esse camarada aqui, ele volta, quando ele fala assim, olha, irei ter com meu pai, né? E aí ele fala o que vai falar para ele: pequei contra ti, contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos, dos teus trabalhadores, né? Então, esse jovem aqui, ele depende totalmente do pai dele. E daí o que vai haver? O pai dele vai chamar os empregados, vai trazer o anel, vai trazer a sandália, e aí então ele restitui aquilo que ele realmente estava precisando, e é claro, mandou matar o bezerro, né, o novilho cevado, e aí então há muita festa. Então, irmãos, Deus está esperando que nós tomamos essa posição. Talvez você está dentro da igreja, mas tem alguma coisa que a gente precisa mudar, renovar, e para isso nós precisamos reconhecer que temos alguma coisa para mudar. Segunda coisa, nós precisamos de transformação, de atitudes. Para transformar, nós precisamos de atitudes sérias. E terceiro, nós precisamos de Deus em nossas vidas para acontecer essa transformação. A dependência, então, é a terceira questão. Isto acontece porque quase sempre buscamos esta mudança na força do nosso braço, e um dos grandes segredos para a mudança profunda, sem dúvida, depende inteiramente da graça de Deus. É Ele que trabalha em nós, é Ele que nos muda, né? É Ele que a cada dia nos corrige, e nós precisamos então estar debaixo da dependência de Deus. A pergunta que fica na nossa conclusão, antes, porém, nós precisamos acordar, né? Antes que seja tarde. Aqui que eu queria citar o texto de Lucas, capítulo 16, lá no 22, 16, 22, Lucas 16, 22, dizendo que alguém que se arrependeu tarde, alguém que não mudou antes, não teve atitudes antes, né? Nós precisamos então, irmãos, acordar antes que seja tarde. Aqui mostra a situação do rico e o mendigo, né? E aí então aconteceu morrer o mendigo, a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro o seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ele, porém, além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar.
de tormento. Respondeu Abrão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, irmãos, aqui nós vemos, como nós falamos do filho pródigo, ele se arrependeu, ele viu, ele tratou de transformar antes que perdesse tudo. Agora esse rico aqui, ele perdeu totalmente, não teve oportunidade de mudar mais, porque já tinha ido, já tinha morrido, né? E aí então ele pede para alguém avisar a casa dele. Versículo 28, Lucas 16, 28 vai dizer, ele tem 5 irmãos, ele está preocupado com os irmãos dele, para que haja uma vida de transformação, para que eles voltem para o seio de Abraão, para que eles voltem para a casa do Pai. E assim então, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos antes que acabe a nossa oportunidade. Então essa é a mensagem que nós queremos deixar para a sua vida. Diante desse texto do Senhor, é tempo de mudança, é tempo de transformação, e nós precisamos nos colocar diante do Senhor enquanto há tempo para nós fazermos essas mudanças em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Gostaríamos de continuar nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus nessa noite. Nós queremos então orar ao nosso Deus para que Ele nos ajude. Antes, porém, vamos ouvir um hino 299 que ele fala de fortalecimento, e a igreja do Senhor Jesus, ele precisa desse fortalecimento, né? 299, renovação. Continuamos a nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. Nós vamos orar, então. Gostaria que você, nesse momento, ligasse os seus pensamentos ao Deus, aquele que tudo pode, aquele que abre e fecha as portas, aquele que cura, aquele que faz milagre. E nesses dias, tantas pessoas, irmãos, têm precisado de milagres, né? Eu lembro aqui do Rafael, amigo do Luiz, né? Precisa das nossas orações, nós estaremos orando por ele. Também a Lara, que é sobrinha da Tereza, do nosso irmão Lorival. Nós queremos também pedir pelo meu sogro, né, seu Alcides, precisa das nossas orações ainda. E que esses irmãos que precisam de restaurar sua saúde, restaurem, né, diante do Senhor. E eles entendam que o Senhor é aquele Deus que pode chegar até nós, nos acalmar, nos consolar, nos aliviar as dores. E nesse momento também muitos internados, muitos aflitos e doenças. E aqueles pedidos já que nós temos aqui na mente, né? Abaixe sua cabeça, eleve seus pensamentos a Deus e falemos
com o Todo-Poderoso Deus. Senhor, estamos aqui falando com o Senhor porque cremos no Senhor. Cremos que o Senhor está nos ouvindo. Cremos que o Senhor responde às nossas orações. Cremos que o Senhor dá a resposta melhor para os seus filhos, não a que nós pensamos que seja boa, mas aquela que o Senhor já tem planejado, aquilo que o Senhor já tem escrito, como diz o Salmo 139, Pai, que os nossos dias foram escritos e determinados, todos eles, quando a gente nem existia ainda. O seu conhecimento, a sua sabedoria é demais, e nós, ó Deus, contemplamos a Tua beleza, a beleza da Sua santidade, do santuário do Senhor. Nós queremos, Pai, a cada dia aumentar a nossa fé no Senhor, para ver, ó Deus, as Tuas maravilhas, Pai. Olha, Deus, para ver o Teu consolo, para ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para os Teus filhos, Pai. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Deus. E nós queremos também entender isso. Olha, Deus, tem coisas que acontecem que nós não entendemos que são bênçãos, mas depois, ó Deus, o Senhor aplicando, Senhor, a Tua palavra, aplicando, ó Deus, o Teu consolo, nós vamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quis nos dizer. Agora, neste momento, Deus, nós oramos pelos missionários, ó Deus, oramos, Senhor, pelos idosos, Pai, esteja com cada um desses irmãos. Abençoe também, ó Deus, aqueles enfermos, ó Deus, que precisam da cura, do remédio, da cirurgia. Olha, Deus, são tantas pessoas chorando nesses dias, porque nós temos idos aos hospitais e temos visto, Senhor, como que é difícil, mas, ó Deus, só o Senhor para consolar esses familiares, ó Deus. Peço ainda, Senhor, por esses 3 que nós vamos citar, representando todos os doentes, Pai, que o Senhor esteja com eles. O nosso irmão Rafael, Deus, amigo do nosso irmão Otsuka, esteja, Deus, alcançando ele, curando, Senhor, as suas dores, colocando a sua mão, ó Deus, sobre a sua vida, Pai. E oro também, ó Deus, pela Lara, que é sobrinha da nossa irmã Teresa, esposa do nosso irmão Lorival. Esteja alcançando ela, essa menininha tão pequena, Senhor, que nasceu e precisa, Deus, da Tua mão sobre ela. Que o Senhor possa curá-la, Deus, que o Senhor possa restaurar a sua saúde e que ela, Deus, venha depois, quando crescer, ela reconhecer, ó Deus, que foi o Senhor que fez um grande milagre na sua vida. Esteja com seus familiares, dando todas as condições, Pai, para que possam estar ali, ó Deus, no hospital. E olha, Deus, e que o Senhor venha a abençoar. Eu peço também, ó Deus, pelo meu sogro, irmão Alcides, esteja, Deus, acompanhando ele em todos os momentos da sua vida, junto com as suas dores. Esteja, Deus, abrindo as portas, como o Senhor tem feito, Senhor, para todos nós, da família, Senhor. Esteja ali, ó Deus, cuidando dos seus filhos, acalmando, consolando, Senhor, e que nós esperamos, ó Deus, das Tuas mãos, a cura, Senhor, do seu Alcides, Pai. Esteja os seus olhos estejam abertos, Senhor, sobre aquele lar, a sua mão sobre o seu lar, ó Deus, sobre a sua vida, Pai. Também, Senhor, eu oro pela igreja do Senhor Jesus. Essa igreja, Senhor, que tem militado, Senhor, que tem lutado, que tem orado, que tem, ó Deus, buscado, Senhor, que tem feito a leitura da palavra, que confia no Senhor. Esta igreja, Senhor, que espera o Senhor um dia para voltar, para nos levar para junto de Ti. O Senhor esteja dando forças a ela, esteja dando consolo, esperança, esteja dando uma palavra, Deus, a palavra verdadeira, a palavra do Senhor, para que eles possam dizer, Senhor, a uma nação, a um povo, a Deus, que precisa ouvir, Pai. Eu quero também, Senhor, orar pelo nosso país, ó Deus, pelos enfermos, Senhor, de modo geral, pelo Brasil, pelas autoridades, Senhor, por tudo aquilo que acontece, Senhor, também é um reflexo que em nós como brasileiros, as atitudes, as leis, ó Deus, nós queremos pedir pelo que eles possam olhar pelos menos favorecidos, a área social, ó Deus, que precisa tanto ser vista, são tantas pessoas passando fome, ó Deus, e nós precisamos olhar para essas pessoas, ó Deus, que são menos favorecidas, e que o nosso país, ó Deus, possa estar, de certa forma, através das autoridades, Senhor, olhando para essa área tão deprimente, ó Deus, que nós vimos, ó Deus, no nosso Brasil. Abençoa também, ó Deus, a todas as pessoas, ó Deus, que têm acompanhado as nossas reuniões, ó Deus. Aqueles irmãos que têm orado conosco, que têm visto a Tua
a mensagem da Tua palavra, Deus. Nós pedimos por eles que o Senhor esteja com cada um nos seus lares, nos seus trabalhos, suprindo as necessidades de cada um dos nossos irmãos, Deus. Obrigado, Senhor, pela presença deles aqui conosco. Eu quero também, ó Deus, não só pedir, mas como nós fazemos, nós queremos Te agradecer também, ó Deus, pela proteção, pela família. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer pelo crescimento espiritual, por muitas bênçãos que o Senhor tem concedido à Tua igreja. Nós temos também visto, Senhor, muitos irmãos alegres, muitos irmãos esperançosos, muitos irmãos recebendo a bênção, Senhor. E isso provém do Senhor. Olha, Deus, obrigado por esse dia. Continue a nos abençoar, continue a estar conosco, Pai. E que esta mensagem, Senhor, do Filho Pródigo, possa achar um lugar no nosso coração e nós possamos, ó Deus, buscar a nossa transformação, a nossa mudança como ser humano, a cada dia melhor, Senhor, mas nós temos que reconhecer, nós temos que depender do Senhor, nós temos, ó Deus, que tomar atitudes sérias. Não são pessoas que tomam as atitudes por nós, mas nós mesmos precisamos fazer isso, Pai. Nos ajude, nos dê, Senhor, essa capacidade. Aonde nós estivermos, Senhor, errando, que nós possamos levantar e buscar, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Continue, Senhor, a nos abençoar. Nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Tenham uma boa noite na presença do nosso Deus.